Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje é resolução de situação-problema sobre fatorial. Nós já vimos em aulas anteriores o conceito de fatorial, alguns exemplos e exercícios. Hoje nós vamos dar profundidade em relação a essa temática. Então, acompanhe comigo o material, façam as suas anotações e tire todas as suas dúvidas. Tudo bem? Então vamos ao material. Fatorial. Sendo n pertencente aos naturais e esse n maior que 1, definimos fatorial de n como o produto dos n's naturais consecutivo, de 1 até n. Indicamos por n fatorial, e aí nós podemos ler fatorial de n ou n fatorial. Em símbolos, nós temos aí que o n fatorial, na verdade, é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes n menos 2 vezes n menos 1 vezes n. Isso implica dizer que nós vamos, nesse caso, aprofundar a temática da aula anterior, que foi o princípio fundamental da contagem. Então, pelo conceito do princípio fundamental da contagem, você já consegue visualizar aquele mesmo conceito dentro do conceito de fatorial, que é o produto de n por n. Então, nesse caso, vocês percebem aí que n fatorial ele vai iniciar com os números naturais maior que 1, nesse caso 1, e vai até n, tudo bem? De modo geral, nós podemos escrever que o n fatorial é igual a n menos 1 fatorial vezes n. Então percebam que antes do n nós temos o n menos 1, que é o antecessor de n. Então nesse caso, vocês percebem que nós vamos ter um exemplo na prática aqui, quando, por exemplo, o n for 1. Então nós vamos ter 1 fatorial. Isso implica dizer que será 1 menos 1 fatorial vezes 1. E aí nós sabemos que 1 menos 1 é 0. E 0 fatorial, pelo conceito, ele é igual a 1. Então, nesse caso, nós vamos ter o produto de 1 vezes 1, que é o próprio 1. Tudo bem? Nós temos também outro exemplo para que vocês percebam que o meu 1 fatorial é igual a 1. Então, nesse caso, quando o meu n for 2, nós teremos 2 fatorial. E aí, dado o conceito que é n menos 1 fatorial vezes n, atribuindo o valor 2 para n, nós teremos 2 menos 1 fatorial vezes 2. Ou ainda, 2 é igual a 1 fatorial vezes 2. E aí, pelo conceito dado, nós temos que 1 fatorial é igual a 1. E 1 vezes 2 é 2. Tudo bem? Como se calcular o fatorial? Então, nesse caso, para nós encontrarmos o fatorial de um número, basta calcular o produto. Note também que o fatorial é uma operação que, ao aumentar o valor de n, o resultado também aumentará muito. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. Nesse caso, nós temos aí 4 fatorial. Isso implica dizer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí o produto desses números é 24. Da mesma forma acontece para o 5 fatorial. Teremos o produto do 5, 4, 3, 2 e 1. E aí nós temos como resposta desse produto 120. No terceiro exemplo, nós temos 3 fatorial. Da mesma forma, nós vamos proceder para 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Vamos exercitando agora para que a gente consiga aplicar esses conhecimentos? Então acompanhe comigo o exercitando. Na primeira situação, nós vamos ter que simplificar as expressões. Então, nesse caso, da letra A, nós temos 20 fatorial dividido para 18 fatorial.
Então, nesse caso, utilizando os conceitos iniciais de fatorial, nós teremos que 20 fatorial é igual a 20 vezes 19 vezes 18, dividido para 18 fatorial. Percebam aqui que ao enunciar 20 fatorial, nós não chegamos a colocar até o 1 fatorial. Por quê? Quando se divide, quando nós temos aí o denominador, ele é o nosso limitador dessa sequência. Por quê? O que vai acontecer? Quando eu pego o numerador e divido pelo denominador, vai ser igual a 1. 18 dividido para 18 é igual a 1. Então, nesse caso, ficará 20 vezes 19 vezes 1, que na verdade é 20 vezes 19, que 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente não vai contar muito com ele. Então, a resposta nesse caso é 380. Vamos ver mais um caso? Nessa situação B, nós teremos 48 fatorial mais 49 fatorial, dividido para 50 fatorial. Então, ao utilizarmos os conceitos estudados na aula anterior, nós vamos ter a seguinte sentença: 48 fatorial mais 49 vezes 48 fatorial, e aí o denominador, que é o fatorial 50 fatorial, nós vamos descrever ele até o 48. E aí nós vamos eliminar esse primeiro 48 com o denominador 48, e aí nós vamos ter mais uma sentença: 50 fatorial dividido para 50 vezes 49 fatorial, conforme os conceitos estudados na aula anterior. Então, nesse caso, nós vamos mais uma vez simplificar aqui 50 fatorial e o 50 do denominador, e aí nós vamos ter como resposta 1 sobre 49. Certo, pessoal? Vamos a mais um caso? Então, nesse caso, nós vamos simplificar o n fatorial dividido para n mais 1 fatorial. Então, nesse caso, nós vamos acrescentar, como vocês percebem aí no denominador, o valorzinho n, certo? E aí, nós podemos simplificarmos o n fatorial do numerador e o do denominador. Vai nos restar 1 sobre n mais 1, certo? Bem, pessoal, essas são as formas de simplificar algumas expressões. E aí vocês percebem que é necessário que a gente compreenda tanto os conceitos de fatoriais, assim como as suas operações. Então, estudem mais um pouco, aprofundem em relação aos conceitos e às operações com fatorial. Em sequência, nós vamos ter agora que resolver uma equação. Então, percebam aí que nós vamos ter o n mais 1 fatorial dividido para n menos 1 igual a 6. E aí, nós sabemos que, nesse caso, que o nosso n mais 1 é maior que o n menos 1, certo? Então, desenvolveremos o fatorial de n mais 1 até chegar ao fatorial de n mais 1. Então, percebam que, ao desenvolver essa equação, nós vamos ter a seguinte distribuição dos nossos elementos. No numerador, nós vamos ter n mais 1 vezes n menos 1, dividido para n menos 1, e tudo isso igual a 6. Então, percebam aí no numerador que houve um acréscimo de n vezes n menos 1. Por quê? Conforme o conceito dado, que o n mais 1 é maior que o n menos 1, nós temos que desenvolver esse n mais 1 até chegar ao n menos 1. Ou seja, nós temos que perceber a sua posterioridade em relação a esse número algébrico. Tudo bem? Então, ao desenvolver essa estratégia matemática, nós vamos dividir esse n menos 1 com o n menos 1 do denominador,
Com isso, nós vamos ter 1 aí. Ao desenvolver, nós vamos cair dentro de uma equação quadrática. Percebam aí pela característica do n ao quadrado. E aí nós temos a seguinte equação, que n ao quadrado mais n menos 6 é igual a 0. E aí, relembrando algumas aulas que vocês já tiveram sobre equação do segundo grau, vocês irão utilizar aquelas estratégias que é mais favorável a vocês. Seja Bhaskara, seja a soma e produto da equação, seja ela qual for. Então, nesse caso, nós teremos duas respostas. A primeira é para n igual a 2, e nós vamos ter também para n igual a menos 3. Nesse caso, é o nosso n' e o nosso n2'. Tudo bem? Só que nós temos que lembrar que, pela definição de fatorial, nós trabalhamos o fatorial somente com os números naturais maiores que 1. Lembre do conceito. Então, nesse caso, a nossa conclusão é que o único valor possível nessa situação é para n igual a 2. Ou seja, a nossa solução para essa equação é igual a 2. Tudo bem, pessoal? Gente, hoje nós trabalhamos a resolução de problema, de alguma situação problema, envolvendo o fatorial. Vou pedir a vocês que recorram à plataforma Eduque para rever essa aula e outras aulas. Façam as atividades complementares para tirar todas as suas dúvidas e uma boa aula e até a próxima.